Hoje nós vamos fazer esse maravilhoso cheesecake, galera. E para começar, vamos triturar aqui uma bolachinha que eu usei de aveia e mel, mas você pode usar bolacha de maisena ou aquela tipo chocolate. Bolacha Maria, escolhe um sabor aí que você acha que vai ficar bom. Eu acho que aveia e mel fica bacana. Então vamos triturar aqui tudo no processador. Lembrando que se você não tiver um processador que nem esse, tem links aí na descrição onde você pode adquirir por lojas confiáveis. É só bater tudo até essa bolacha virar uma farinha. É o mesmo processo lá da torta banoffee, aquela tortinha de banana lá com doce de leite e chantilly que é uma delícia, confere aí no card. Agora que a nossa bolacha já está triturada aqui, praticamente uma farinha, nós vamos adicionar aproximadamente aí 60 gramas de manteiga. Lembrando que eu tô com 160 gramas da bolachinha aqui, beleza? Agora é só misturar muito bem até toda essa bolacha absorver a manteiga para a gente começar a montar o nosso cheesecake. Tô usando aqui uma forma que dá para desenformar e aí nós vamos adicionar a bolachinha aqui e vamos amacetar tudo aqui no fundo, fazendo uma camada bem fininha aí. Eu não utilizei toda a bolacha nesse processo porque a minha forma ela não é muito grande, tá? Eu acabei comendo o resto, tava gostoso, a bolachinha com a manteiga tava muito bom. Mas aí você usa, se a sua forma for maior, você pode usar toda a quantidade sem problema nenhum. Eu quis uma camada mais fininha, então não usei tudo. E aí, olha só, que coisa linda, tá aqui a nossa forma e agora eu vou levar ela para geladeira, isso mesmo, não vou levar para o forno, vou levar para a geladeira ou para o congelador. Não tinha espaço no congelador, levei para a geladeira para ela ir absorvendo e já se solidificando aqui com o frio. Agora, galera, vamos fazer aqui a nossa massa, né? Então vou adicionar aqui na batedeira 700 gramas de cream cheese. Vou colocar 100 gramas de sour cream, aquele creminho azedo que é utilizado muito em comida mexicana. Para fazer esse creminho azedo, eu só misturei as 100 gramas de cream cheese com aproximadamente um limão espremido e um pouquinho de sal. Só isso, tem outros jeitos de fazer, mas eu aproveitei o próprio cream cheese que eu já tinha. Vamos colocar aqui também 160 gramas de açúcar. Lembrando, galera, o cream cheese, o sour cream e os ovos que nós vamos utilizar, eles precisam estar em temperatura ambiente, que vai ajudar muito no manuseio para nossa massa ficar aí um pouco mais macia, mais tranquila de mexer. Então você tira aí um pouquinho antes, umas horas antes de você começar a fazer essa receita, beleza? Agora é só bater tudo, bater em velocidade baixa para que essa massa não fique com muito ar, beleza? Então bater aquela batida rápida em velocidade lenta só para misturar mesmo aqui os ingredientes, o açúcar, o cream cheese com o sour cream e depois nós vamos adicionar os ovos. Bom, galera, antes de adicionar os ovos, nós vamos bater eles. Por quê? Só para evitar que a massa fique com muito ar. Você pode jogar os ovos lá direto na massa e bater tudo junto com a batedeira, mas pode ser que demore um pouco mais e agregue mais ar. Então a gente vai bater antes só para evitar que entre ar, mas fica a teu critério aí a forma que você vai fazer. Depois que der aquela misturada, vou adicionar 4 ovos em temperatura ambiente também e nós vamos aí dar mais uma batida aí para que os ovos se incorporem a esta massa. E depois que bateu aquele lance do ar, vou dar uma mexida aqui com essa espátula de silicone só para tirar qualquer ar que tenha ficado aí no meio da massa. Então dá aquela misturadinha, você percebe que a massa ela tá bem leve, tá uma massa bem gostosa e a gente vai começar a montar agora o nosso cream cheese. Nosso cream cheese não, nosso cheesecake, galera. Oxi. Aqui é receita nua e crua mesmo, a gente vai falando a real, sem mascarar nada e é isso. Com a massa pronta, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aquela nossa forma lá com a bolachinha lá da geladeira ou do congelador. E agora vamos despejar a massa aqui. Importante agora, galera, eu vou forrar aqui na parte de baixo com papel alumínio para evitar entrar água, né? Porque a gente vai cozinhar isso aqui em banho-maria. Então vou colocar aqui a folha de papel alumínio e vou envolver por baixo. E para que ele não queime por cima, não cozinhe por cima e fique com aquela característica meio de queimadinha, a gente vai cobrir em cima também.
Bom, vou colocar aqui numa bandeja, já tá com papel alumínio por cima e por baixo. Vou adicionar água quente aqui e mandar pro forno. Cuidado para não colocar muita água de forma aí que transborde, entre água no teu cheesecake aí. E essa nossa massa vai ficar no forno em banho-maria por aproximadamente 1h30, galera, beleza? Não mexa nele antes de 1h20 minutos. Enquanto o nosso cheesecake está assando, nós vamos fazer a calda de morango, que é para dar tempo dessa calda esfriar para a gente colocar em cima do cheesecake com ela fria, beleza? Então vamos adicionar aqui mais ou menos aí uns 180 gramas de morango já picado e lavado e aproximadamente aí 60 a 70 gramas de açúcar. Aí é só ligar o fogo e ir mexendo isso aqui em fogo baixo até o açúcar dissolver, o morango vai começar a soltar uns líquidos e vai tudo se incorporando. Depois que der uma leve reduzida, você pode adicionar suco de meio limão, que vai ficar com um saborzinho incrível. Eu também falo, poxa, colocar limão aqui, será que vai ficar legal? Mas garanto que vai fazer uma diferença em um sabor assim, vai ficar muito bom. Faz e volta aqui para comentar. Depois que já reduziu legal, a gente tá aqui com uma caldinha, não pode reduzir muito, senão ela vai ficando mais pastosa e sólida, então não deixe secar toda a água, deixa ficar aqui realmente uma caldinha. E aí vamos adicionar numa travessa de vidro aqui e deixar ela aí esfriando. Bom, galera, nós podemos também colocar em cima aqui do nosso cheesecake, antes de colocar a calda, um sour cream, aquele creminho azedo. Aquela primeira versão eu tinha feito com cream cheese. E essas não sobrou para fazer a segunda versão. Vou fazer com uma caixinha de creme de leite. Não é o mais correto. A galera indica fazer com creme de leite fresco, que tem 35% de gordura, ou fazer com a latinha de creme de leite, porque você consegue remover o soro. Porém, aqui é receita nua e crua. Nós vamos utilizar aquilo que nós temos. Eu só tinha essa caixinha de creme de leite. Vou fazer assim mesmo. Então eu peguei aqui uma caixinha de creme de leite, adicionei mais ou menos aí de meio ou até um suco de um limão inteiro, né, de meio limão ou de um limão inteiro, um pouquinho de sal e misturei e fiz esse sour cream aqui. Lembrando que não é o mais indicado fazer com a caixinha de leite, mais indicado fazer com cream cheese, com creme de leite fresco, ou então com a latinha do creme de leite. Porém é o que nós temos, então essa é a realidade da cozinha e é o que nós estamos trazendo aqui. Depois de 1h30, eu vou dar uma olhada aqui como que tá o nosso cheesecake. Ele não pode estar molengão lá no centro, sabe? Então dá uma balançadinha aqui para identificar que ele não tá molengão. Se não tiver molengão, você pode já tirar. Se tiver mole ainda, você deixa mais alguns minutos para ele terminar de cozinhar. Galera, eu tirei ele aqui para a gente aplicar aquele sour cream que a gente fez alguns passos atrás. E porém esqueci de ligar a câmera. Mas você coloca o sour cream aqui, faz uma camada, volta aqui pro banho-maria, cobre com alumínio de novo por 15 minutos no forno e depois você desliga depois dos 15 minutos e deixa ele terminar de esfriar lá dentro do forno mesmo. Bom, galera, depois de todo esse processo eu garanto que a sua paciência vai valer a pena. Chegou a hora de desenformar essa maravilha chamada cheesecake. Bom, galera, eu peguei uma faca e dei uma cortada aqui em volta para ele não desmanchar na hora que eu fosse abrir a forma. E aqui, galera, nós podemos ver aqui as camadas. A camada da bolachinha, aí vem o nosso creme de queijo, o nosso cheesecake, e por cima aquela camadinha do sour cream. E agora nós vamos cobrir com a nossa calda de morango. Agora que a nossa calda de morango já está fria, nós vamos cobrir o nosso maravilhoso cheesecake e vai ficar uma coisa linda, galera. Eu garanto, e não é só beleza, tem um sabor também que fica incrível. Pode apostar que, olha, Cheesecake Factory vai ficar no chinelo aí, hein? Galera, eu garanto que esse cheesecake ficou com um sabor incrível. Então faz e volta aqui e coloca aí nos comentários
a tua experiência, se achou difícil fazer ou não. Cara, deixa na geladeira depois. Vai ficar melhor ainda, vai ficando cada vez melhor, vai agregando sabores ali. Garanto que é uma receita maravilhosa para você fazer aí pro Natal, pro Ano Novo, qualquer época do ano. Todo mundo vai amar, vai adorar, fica lindo. Sem mais palavras, galera.